livro em áudio esquematizado por Cristiane Batista, grata. Recapitulação das três grandes máquinas sociais: territorial, despótica e capitalista, codificação, sobrecodificação, descodificação. Deleuze e Guattari. Não são simplesmente os mesmos procedimentos que levam uma coisa a ser suscitada e a ressuscitar. Distinguimos três grandes máquinas sociais, as correspondentes aos selvagens, aos bárbaros e aos civilizados. A primeira é a máquina territorial subjacente, que consiste em codificar os fluxos sobre o corpo pleno da Terra. A segunda é a máquina imperial transcendente, que consiste em sobrecodificar os fluxos sobre o corpo pleno do déspota e do seu aparelho, o Staat. Ela opera o primeiro grande movimento de desterritorialização, mas porque acrescenta sua iminente unidade às comunidades territoriais que ela conserva, reunindo-as, sobrecodificando-as, apropriando-se do sobretrabalho. A terceira é a máquina moderna imanente, que consiste em descodificar os fluxos sobre o corpo pleno do capital-dinheiro. Ela realizou a imanência, tornou concreto o abstrato, naturalizou o artificial, substituindo os códigos territoriais e a sobrecodificação despótica por uma axiomática dos fluxos descodificados e por uma regulação destes fluxos. Ela opera o segundo grande movimento de desterritorialização, mas, desta vez, porque nada deixa subsistir dos códigos e sobrecódigos. Porém, o que ela não deixa subsistir, ela o reencontra por seus próprios meios originais, reterritorializa territorialidades perdidas, cria novos arcaísmos onde destruiu os antigos e ambos se esposam. O historiador diz: não, o Estado moderno, com sua burocracia e tecnocracia, não se assemelha ao Estado despótico antigo. Isto é evidente, pois, num caso, trata-se de reterritorializar fluxos descodificados, ao passo que, no outro caso, trata-se de sobrecodificar fluxos territoriais. O paradoxo está em que o capitalismo se serve do Staat para fazer operar suas reterritorializações. Mas, no fundo de sua imanência, e imperturbável, a axiomática moderna reproduz o Staat transcendente como seu limite devindo interior, ou como um dos seus polos, entre os quais ela é determinada a oscilar. Sob seu caráter imperturbável e cínico, grandes forças a trabalham, forças que formam o outro polo da axiomática, seus acidentes, suas falhas e suas possibilidades de saltar, de fazer passar o que ela descodifica para além do muro de suas regulações imanentes, bem como de suas ressurreições transcendentais. Cada tipo de máquina social produz um certo gênero de representação, cujos elementos se organizam na superfície dos socios, o sistema da conotação-conexão na máquina territorial selvagem, que corresponde à codificação dos fluxos, o sistema da subordinação-desjunção na máquina despótica bárbara, correspondente à sobrecodificação, o sistema da coordenação-conjunção na máquina capitalista civilizada, correspondente à descodificação dos fluxos. Desterritorialização, axiomática e reterritorialização, são estes os três elementos de superfície da representação de desejo no socius moderno. Retornamos, assim, à seguinte questão: qual é, em cada caso, a relação entre a produção social e a produção desejante, uma vez dito que há sempre entre as duas identidade de natureza, mas também diferença de regime?
é possível que a identidade de natureza atinja seu mais elevado ponto no regime da representação capitalista moderna, porque ela aí se realiza universalmente na imanência e na fluxão dos fluxos descodificados. E ainda, será que a diferença de regime é aí a maior, e que esta representação exerce sobre o desejo uma operação de repressão-recalcamento mais forte do que qualquer outra, porque, em virtude da imanência e da descodificação, a antiprodução espalhou-se através de toda a produção, em vez de permanecer localizada no sistema, desprendendo um fantástico instinto de morte que agora impregna e esmaga o desejo. E o que é essa morte que sobe sempre de dentro, mas que deve chegar de fora e que, no caso do capitalismo, sobe com tanto mais potência por não vermos ainda bem qual é esse fora que vai fazê-la chegar? Em suma, a teoria geral da sociedade é uma teoria generalizada dos fluxos. É em função desta que se deve estimar a relação entre a produção social e a produção desejante, as variações desta relação em cada caso, os seus limites no sistema capitalista.